Lenin Franco, seja muito bem-vindo ao Obrigado. próximo passo. Cara, que prazer te receber aqui. Obrigado demais por ter aceitado esse convite. A gente criou o próximo passo como esse espaço para pessoas que estão se sentindo perdidas saberem que elas não estão sozinhas e também para as pessoas que estão se sentindo sozinhas saberem que elas não estão perdidas. Sim. E que é normal a gente viver nesse mundo, às vezes, com dúvidas, né? Aonde a gente está, para onde a gente vai. E olhar para outras histórias de outras pessoas inspiradoras como você é uma maneira de criar conexão, projeção, dar referência para quem está nesse momento de dúvida mesmo, de encruzilhada da vida. E você tem uma história muito inspiradora, eu tive já o prazer de conversar com você algumas vezes e conhecer um pouquinho, por isso o nosso convite para você, para que a tua história não fique parada e presa só a você e as pessoas que te conhecem, né, no teu universo particular, mas que sim, isso chegue para outras pessoas e que elas enxerguem em você a possibilidade delas criarem, construírem, produzirem coisas novas e coisas bonitas, que além de serem bonitas, elas também têm impacto. Isso que eu acho que é uma das coisas mais legais aqui hoje, que eu queria extrair, tirar de você, porque eu vejo que na tua história, na tua essência, tudo que você faz com intenção. E eu acho que tem um risco aqui, né, de que assim, eu acho que você não faz as coisas com propósito, não é aquela coisa romântica do propósito, mas a sua intenção de fazer as coisas faz com que elas gerem um impacto social positivo. Mas antes de falar dessas coisas todas muito bonitas, né, de todas as coisas legais Sim. que você construiu, eu quero começar, na verdade, por um dos momentos que talvez, daquilo que eu sei sobre você, pode ter sido um dos maiores desafios assim, que você enfrentou provavelmente recentemente, que foi a tua saída, né, a tua trajetória ali como diretor de marketing da CBF. Porque quando você chega nesse lugar, talvez para o mundo seja a coisa mais incrível. Eu sou diretor de marketing da CBF, mas eu não sei se foi exatamente assim. Eu queria que você começasse contando da tua trajetória a partir desse marco, dessa ruptura. Tá, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom também estar aqui. Bicho, essa passagem da CBF, eu tenho uma coisa curiosa, a gente estava falando no off, né, da coisa de ligar para mentores e tal. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente e sempre gostei de ligar para ele para tirar alguns conselhos, que é Sérgio Gordilho, que é o CEO da África, da Agência África. E desde quando eu estava no Bahia, sei lá, 2000, eu conheci ele em 2014, sei lá, 2015, 2016, ele dizia assim, velho, você ainda um dia vai para a CBF. E eu falei assim, velho, eu nunca nem projetei isso. Ele me dizia isso e minha esposa me dizia isso. Você vai para a CBF. Mas nunca foi um objetivo profissional. Eu sempre brincava assim, eu nunca trabalhei num lugar pensando em outro. Eu sempre trabalhei pensando só onde eu estava. Mas aconteceu de eu chegar. E aí, quando eu comecei a conviver com o ambiente, com tudo que estava acontecendo na CBF, eu remeto muito à música de Raul, Ouro de Tolo. Então, né, podia estar contente, ser um dito cidadão respeitado, ganhar 4 mil cruzeiros por mês, mas muito infeliz assim, com tudo que estava convivendo. Porque até pelo, vamos dizer assim, um processo político que a CBF passava, é como você estivesse num transatlântico tentando manobrar ele. Então, assim, muita dificuldade de realizar. Pô, eu passei por 3 clubes de futebol, cada um com uma característica diferente, mas assim, quebrados financeiramente, porra, eu consegui realizar muita coisa assim dentro dos clubes. Aí eu ficava assim, pô, eu tô numa instituição, que agora eu não converso com a torcida, eu converso com o país todo. Eu diria que o CBF é quase que um Vaticano, né? É um país dentro de um país. Então, assim, uma instituição com dinheiro eu não consigo realizar. Então, assim, isso foi me dando um nível de frustração muito grande assim, de tristeza mesmo, assim, de não conseguir executar. Porque eu entendia que eu estava, assim, num canhão em termos de potência, mas dando tiro com espingarda de chumbinho. Então, isso me frustrou muito, assim. E como é que você fazia assim para lidar com essas frustrações? Porque quando a gente está numa situação como essa, é muito fácil da gente ficar estagnado, da gente se sentir Sim. paralisado, porque o medo paralisa a gente, a ansiedade paralisa a gente.
E aí é difícil romper com essa barreira, né? Assim, a gente vem escutando aqui nessas conversas quais são as táticas, né? As ferramentas que a gente consegue criar como ser humano para subverter essa frustração, Sim. sublimar essa frustração em alguma coisa. Assim, o que você fazia para romper com isso? Eu acho que isso coincide também com um período de amadurecimento meu como pessoa, né? Eu, até chegar à CBF, eu tive, eu diria que um outro processo, vamos assim, de mudança de vida, que foi a Covid, né? Então, eu fiquei internado, quase morri de Covid, e isso muda a chave para mim, assim, do que é que eu queria de propósito na minha vida. E aí, quando eu diria que a Covid, ela me quebra psicologicamente, é quando eu começo a fazer terapia, é quando eu começo a tentar entender tudo que estava acontecendo ao meu redor, por que eu estava passando aquilo, as dificuldades e tal, mas ao mesmo tempo é a hora que me tira da zona de conforto e dizer assim, beleza, então a responsabilidade agora é sua de tentar conquistar outras coisas. E aí eu resolvo sair do Bahia, vou Botafogo, Cruzeiro, até chegar na CBF. E quando eu me deparo com esse ambiente da CBF, eu primeiro, minha reação é de ir para o embate, eu diria, confrontar o sistema, que é, eu diria, com a herança genética de meu pai. E eu começo a insistir muito, mas é aquela coisa de enxugar gelo, literalmente dar murro em ponta de faca. Cada vez que eu brigava, eu perdia mais espaço. E aí eu comecei a me concentrar, eu acho que essa é a grande estratégia, eu comecei a me concentrar em mim. Então, buscar alternativas que me fizessem bem, porque durante aquele período de, sei lá, 8 horas de trabalho, me fazia mal. Então, no restante do tempo, eu tinha que buscar algo que me fizesse bem para equilibrar, para me ajudar a suportar aquelas 8 horas ali de trabalho. Que estratégias eram essas? Então, eu comecei a focar um pouquinho mais na saúde. Então, comecei primeiro com caminhada, muito incentivado até por uma pessoa que trabalhava comigo, Rafa Gaúcho, que corre já há muitos anos e que também usou a corrida para melhorar a vida dele. Comecei com a caminhadinha e vou tentar correr um pouquinho. Eu não aguentava correr 200 metros. E aí comecei e tal, eu fui evoluindo ao ponto de começar a correr prova. E aí a corrida me trouxe um bem-estar absurdo, assim. Eu falava assim, quanto mais eu corria, mais eu desacelerava a minha cabeça. Então acelerava o corpo para desacelerar a mente. E comecei também a me conectar também com a parte de religiosidade que eu não tinha muito. Eu tive na criação meu pai ateu, professor de história, sociólogo e ateu. Minha mãe, apesar assim, ela muito devota de Santo Expedito, mas ao mesmo tempo muito identificada com o espiritismo, mas minha mãe não tinha uma religião, ela gostava de alguma coisa de várias religiões. Então eu nunca tive uma referência, vamos dizer assim, para seguir. E isso também me ajudou muito a entender um pouco da minha ancestralidade. Eu diria que assim, eu venho de um lugar muito simbólico, né, que é a Bahia, onde a ancestralidade fala muito, muito forte. E a Bahia tem uma característica muito curiosa, que eu digo que é um pouco diferente do resto do Brasil, que as religiões elas se misturam completamente, né? Então, uma festa, por exemplo, da Igreja do Senhor do Bonfim, que é muito famosa, que é uma festa católica, porque é a Igreja do Senhor do Bonfim, mas a lavagem da igreja, quem faz são as mães de santo. E são duas religiões convivendo na sua plenitude ali. Então, eu acho que isso é muito um símbolo do que eu cresci vendo e tentando entender. E aí, em dado momento da minha vida, eu fui numa festa de Iemanjá, que é muito forte, lá em Salvador, no dia 2 de fevereiro, e foi uma coisa que mexeu muito comigo. Assim. Eu senti um nível de energia no dia assim, que eu não sei explicar. A sensação que eu estava flutuando o tempo todo.
E isso ficou muito registrado na minha cabeça, mas eu sem muito entender aquilo. Isso durante o período que você estava na CBF? Ainda antes. Antes, tá. Só que quando eu já estou nesse período da CBF, parecia que tinha algo... Lembra daquele dia? Uhum. Daquele momento que te fez bem? Se conecta com aquilo, tal. E aí eu comecei a procurar entender melhor, fui me conectando. Essa parte também da religiosidade me ajudou muito a buscar um eixo, assim, do porquê que eu sinto algumas coisas ou do porquê que eu sou desse jeito. Tinha uma brincadeira dentro da CBF que os funcionários chamavam minha sala de sala da descompressão. Porque todo mundo entrava para desabafar, todo mundo entrava para conversar. Eu gosto muito de ouvir e tal, tenho um ouvido atento, só que de alguma maneira eu ia absorvendo o problema de todo mundo, e isso foi virando para mim assim, uma bomba relógio. Como eu falei, assim, a Covid me quebrou psicologicamente, eu começo a me reconstruir, e o futebol, que é a minha vida de profissional, é uma coisa que eu amo, ao mesmo tempo que eu amo, foi o que também me trouxe danos, vamos dizer assim, à minha saúde, principalmente saúde mental, absurdo, né? Eu tomo remédio antidepressivo por causa do futebol. Uhum. Você acha que tem alguma coisa que existe, que é inerente ao ser humano, da gente ir com muita força naquilo que a gente ama, que a gente tem com paixão, e de repente dar a cabeça na parede e falar assim, caraca, não era exatamente isso que eu pensava que ia ser, ou algum tipo de rompimento com a expectativa daquilo que você achava que pudesse ser uma certa romantização daquilo que a gente coloca como energia, né, para um trabalho que a gente quer muito, e talvez ir com essa expectativa toda acaba... Meu pai tinha uma frase que ele dizia assim, não existe decepção, existe excesso de expectativa. E eu não sei se todo mundo, né? Mas assim, eu sempre mergulhei muito nas coisas que eu queria fazer com muita intensidade. Ao ponto, às vezes, de perder a mão do equilíbrio. O que é que eu quero dizer com isso? Me dedicar muito ao trabalho e esquecer um pouco de me dedicar mais a dar atenção às pessoas que eu amo, minha esposa, meu filho. Não que eu abandonasse, mas, por exemplo, exemplo prático, minha família estava em São Paulo, eu estava aqui no Rio, minha família estava em BH e eu estava aqui no Rio, e entre ir num final de semana fazer um bate-volta só para ver eles, e que me ia deixar muito cansado fisicamente, né, de ir na correria, voltar e tal, eu me privava às vezes disso. Não, eu vou ficar aqui, não vou ver vocês esse final de semana, porque na segunda tem uma reunião muito importante. Como se a reunião fosse mais importante do que ver eles. Não era. Eu tinha noção que o peso não era esse, mas em prol do trabalho eu me sacrificava, e sacrificava eles também, né, desse momento de convivência. E isso também me ensinou muito. Hoje eu não abro mão. Então, hoje eu estou no momento em que minha esposa e meu filho estão no interior de São Paulo e eu na capital. Eu só vejo eles no final de semana. E às vezes eu vou sábado de manhã, passo só o sábado e volto. Uhum. Pelo menos eu fico um dia para poder... eles me ajudam a recarregar a bateria, sabe? Então, assim... eu acho que esses momentos ruins também me ajudaram a entender ainda mais a importância dos pequenos momentos. Daquela coisa que é meio clichê de construir memória. Uhum. Eu estava lhe contando, né? Com meu filho chamou uns amigos para fazer um churrasquinho lá no sítio. 7 amigos. Ele nunca vai esquecer disso, daquele dia ali, e brincando com os meninos. Aí eu joguei videogame com os meninos. Daí no outro dia eu botei todo mundo para fazer exercício funcional comigo. Virou meio que uma gincana assim em casa, sabe? Então assim, esse tipo de momento ele nunca vai esquecer. Uhum. Ele vai ter isso guardado na memória dele. E hoje é o que me faz, o que me dá plenitude é isso.
o trabalho me complementa, mas o trabalho não me dá mais plenitude. Hoje eu diria que eu inverti, porque de fato eu comecei a perceber o que é que importa pra gente. É uma questão de priorização, né, da Exato. vida. Eu acho que a gente fica muito ligado a essas questões que são objetivas, profissionais, materiais, porque de alguma maneira elas criam uma falsa ilusão para a gente de que a partir delas a gente vai conquistar a outra parte, mas não é, né? Porque tudo isso, na verdade, que a gente está falando é finito. A própria Isso. libido é finita, né? A É. gente não tem, tem uma hora que a coisa desgasta e tem um ponto de não retorno. É. Né? E acho que se você vai para esse ponto de não retorno, a coisa começa a ficar muito complicada, ponto, né, de questões físicas, emocionais, mentais, que você trouxe. Mas você falou da parte bonita aí também, que é de criar memórias. Isso. Quais são as memórias mais legais assim que você tem? Eu sei de algumas histórias tuas, né, inclusive no próprio Bahia, no Botafogo, que são histórias incríveis assim, e você tem memórias muito bacanas assim para compartilhar com as pessoas. Eu diria que assim, da vida profissional, o Bahia, de fato, é o que se mistura com minha identidade, né? Eu sou torcedor do clube, nunca precisei esconder, e isso foi uma coisa bacana, assim, eu construí um respeito do meu trabalho que, independente de eu trabalhar em outros clubes, eu nunca fui apontado o dedo de você não vai fazer aqui bem porque você não torce, pelo contrário. Eu acho que isso até trazia a admiração do torcedor, dizer assim, pô, ele está incorporando o nosso clube na vida dele. E eu fui construindo isso. Mas no Bahia, o Bahia, a gente viveu uma coisa muito particular, que era um processo de democratização do clube, em que o presidente foi deposto, e aí houve um movimento popular mesmo para eleições diretas e tal. De alguma maneira, e aí, de fato, só a terapia vai resolver isso na minha vida, eu tenho uma conexão muito forte com o meu pai, né, com as coisas de meu pai. Meu pai foi um cara que lutou contra a ditadura, não à toa eu me chamo Lênin, eu tenho um irmão Allende, meu pai é professor de história, era professor de história do Brasil, inclusive. Então, minha relação com meu pai era de melhores amigos também, entendeu? Então, assim, de alguma maneira, eu tenho muita coisa na minha vida reflexo do que eu admirava em meu pai. Então, eu não pude participar, vamos dizer assim, do processo democrático do Brasil, que era uma criança, mas pude participar do processo democrático do meu clube de coração. E viver aquilo foi muito emblemático, assim, muito emblemático. De fato, assim, se sentir como o povo, porque o Bahia é a representação do povo baiano na sua essência, porque é uma torcida popular. Salvador hoje é a terceira pior renda per capita do Brasil. E não estou falando de capitais, eu estou falando de cidade. Salvador tem a terceira. Então, Salvador é uma cidade pobre. E a torcida do Bahia é a sua maioria lá. Então, assim, você vê o cidadão, como a gente fez, por exemplo, um plano de sócio, que era um plano de sócio popular, que custava R$ 49,90, para o cara assistir o jogo no melhor lugar do estádio, ao lado de quem pagava R$ 200, pelo fato dele ganhar pouco. E você vê o sujeito que vende café aquelas garrafas térmicas, o cara chegar lá e falar assim, não, meu trabalho é esse aqui, mas eu quero ser sócio. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada, mas eu quero ser sócio, porque é a primeira vez que o Bahia tá me dando essa oportunidade. Ou, como a gente já fez lá em alguns momentos, de chegar na rua, porque quem não conhece Salvador, a Fonte Nova fica ao lado de um ponto turístico, que é o Dique do Tororó, onde tem as imagens dos orixás, um galindo. E o telão da Fonte Nova, quem está do lado de fora consegue enxergar. E a gente chegar do lado de fora e terem torcedores num pedaço da rua para ficar olhando pelo telão de dentro do estádio. E você chega pro cara e fala assim, por que você assiste o jogo aqui? Ele fala assim, eu nunca entrei na Fonte Nova, não tenho condição de entrar na Fonte Nova. Aí você pega, tira o ingresso assim, então vá lá, entrei para você assistir o jogo. O cara chorar, emocionado, porque tá tendo aquela oportunidade. Ou como a gente fez uma campanha de reconhecimento de paternidade, em que a gente transformou a loja do clube
numa parceria com a Defensoria Pública para exames de DNA gratuito. E várias famílias serem impactadas porque pessoas que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento, por causa de uma ação do clube, passaram a ter o nome do pai. E isso mudar a vida delas para sempre. E eu sempre conto esse caso, que é um caso simbólico, porque na hora que a gente estava abrindo a loja para poder arrumar e começar o atendimento, e a gente com a equipe de TV para começar a filmar quem chegava e tal, a primeira pessoa que chega é um rapaz com uma criança no colo, o menino devia ter, sei lá, uns 2 anos, ele vestido de Bahia, o menino vestido de Bahia, e ele chega com a esposa, e eu falei assim, não, e eu quero fazer o exame de DNA. Aí, porque minha esposa diz que ele não é meu, que ele é filho de outro cara, mas eu tenho certeza que ele é meu filho. Aí, a defensora pública fala assim, ó, a gente não pode fazer o exame de DNA gratuito porque ele já tem o registro do pai. Então, você só pode fazer se for um exame particular para poder, aí sim, se você for o pai, reivindicar. E o presidente do Bahia estava na hora. Aí ele pergunta assim, quanto custa um exame desse? Não vou lembrar na época, sei lá, era R$400, uma coisa assim. Aí ela fala, R$400. Ele fala assim, eu não tenho a menor condição de pagar R$400 no exame. Aí o presidente do Bahia, na hora, faz assim, peraí, ele tira a carteira, pega os R$400, você vai fazer seu exame. Aí dá ele sai, para providenciar. E aí todo mundo pergunta, e aí, ele é o pai? Eu falei assim, gente, não faço ideia, nunca mais voltou. Mas que ele é o pai, velho. Olha o tanto de amor que ele já estava dando àquela criança ali, de dizer, pô, quero ela para mim como meu filho. Então, pouco importa se o exame deu positivo ou negativo, ele é o pai. Então, assim, viver esses momentos, essas experiências que o futebol me deu, para mim, como eu falei, assim, é inigualável, mas ao mesmo tempo que dá tanto, tira muito também da gente, né? Sim, eu acho que isso é natural, né? Também de qualquer emprego que a gente vai ter, qualquer trabalho que a gente vai fazer, qualquer relacionamento também que a gente vai viver, né? Seja num relacionamento afetivo, num casamento, também tem essa coisa, né? E aí, principalmente isso amplificado por mídia social, em que tudo que a gente vê é um exagero, né? Um recorte muito rápido de alguma coisa. Exato. E aí aquilo dali ela vem para nossa cabeça de uma maneira muito forte, de forma muito repetida também. Então a gente começa a achar que aquilo dali é a realidade, seja ela pro mal ou seja ela pro bem, né? Então ela cria estereótipos muito marcados e radicalizações muito marcadas também do que é a vida. Ou é isso ou é aquilo. Não tem esse... Tudo numa caixinha, né? E aí não tem equilíbrio, não tem meio do caminho. E se não tem meio do caminho, não tem conciliação. Se não tem conciliação, tem guerra. Exato. Né? E aí a guerra ela pode ser interna, mas ela também pode ser externa. E tudo isso que você está falando, do que você viveu, por exemplo, no Bahia, tem um lado muito forte aqui, que é o que me ocorre agora, porque eu vejo a nossa sociedade, talvez principalmente as gerações mais novas, acho que a nossa geração que cresceu com essa ideia do trabalho com propósito, né? Trabalho com porquê, que é muito bonito em tese, mas ela tem um aspecto também muito perigoso, porque para você saber qual é a sua vocação, para você viver do seu sonho, existe o risco da ilusão, né? Porque se eu vou viver de um sonho, o sonho nem sempre se torna realidade ou é realidade. E aí a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Ao mesmo tempo, tem uma importância muito grande no que você falou, por exemplo, da tua relação com o Bahia, que é a identidade, que é você trabalhar não necessariamente com propósito, mas trabalhar com identificação, com identidade. Porque isso mexe com outras esferas também da tua vida, como, por exemplo, você falou da herança genética, né, da tua relação com teu pai. E me parece, aí você me corrige se eu estiver errado, mas que entender da onde você veio, né, pela personalidade do teu pai, a tua relação com ele, com a tua mãe, a questão da religiosidade também, tudo isso faz com que você tenha, não sei se uma facilidade seria a melhor palavra, mas uma intencionalidade maior nas coisas que você quer fazer daqui para frente. E aí eu queria saber mais sobre isso em relação a você. Quais são os aspectos que você olha do teu passado, da tua ancestralidade, que conectam verdadeiramente com quem você é, para que a partir disso você consiga dar os próximos passos na sua vida, fazer transições de carreira, mas também transições emocionais, físicas, espirituais, para que você se sinta sempre conectado com aquilo que
te dá raiz, que te dá chão. Eu tenho uma característica pessoal muito forte que hoje eu identifico, que é o do cuidar. Cuidar sempre de quem está perto e de fazer questão de ter, vamos dizer assim, esse carinho maior. O que às vezes me faz esquecer muito de mim, porque eu estou pensando só quem está em minha volta. Eu acho que eu tenho cada vez mais buscado achar esse, eu diria, esse equilíbrio assim, entre cuidar de mim e cuidar do próximo. Eu passei muito tempo assim, porque a gente estava falando do trabalho e da família. Não, eu tenho que trabalhar muito agora tal, porque eu preciso garantir o futuro do meu filho. Eu não trabalhava por mim, eu trabalhava para ele. Mas até quanto era por ele e até quanto era por mim também, sabe? E aí vai surgindo essas dúvidas, eu diria que existenciais, e você vai tentando equilibrar isso de novo. Eu sempre comentei o seguinte, eu tenho uma sensação de que eu posso muito ajudar a mudar o mundo à minha volta. Eu não consigo ajudar a mudar tudo, mas o mundo à minha volta eu consigo ajudar. E o futebol virou a minha ferramenta para isso. Eu literalmente uso o futebol porque é uma ferramenta muito poderosa para conseguir melhorar o mundo ao meu redor. O que nesse Brasil de hoje às vezes é confundido com política partidária. Porque em determinados temas são temas que as pessoas colocaram na caixinha, né? Isso é algo que é da esquerda, isso é algo que é da direita. O que vai tornando as coisas muito perigosas. Mas eu falo assim, se não fosse o futebol, eu trabalharia na política. Porque para mim, ou você muda a sociedade ou através da política, ou no Brasil, através do futebol. E eu não descarto de um dia eu dizer assim, ó, não consigo mais fazer nada de futebol, vou buscar outro caminho. Qual seria o partido que você iria? Não, obviamente, Desculpa, eu não resisti. Obviamente seria um partido à esquerda. Sim. Porque você se chama Lenin Franco e você foi criado pelo seu pai, cara. Exato, não tem como fugir. Agora, o partido, acho que importa menos hoje, e muito mais do que a gente quer realizar, né? Uhum. Então, assim, com certeza, mais à esquerda, porque é aquilo que eu acredito como construção de sociedade. Eu fico brincando, às vezes, com minha esposa, né? Porque a gente tá ali, eu estou dividindo minha vida entre a cidade dela e São Paulo. E a cidade dela é uma cidade pequena, que somando, vamos dizer assim, zona urbana com zona rural, tem 30 mil habitantes. Mas zona urbana, 15 mil. E eu vejo a cidade com tanta dificuldade para as coisas, assim, não é possível. Com uma cidade com tanto potencial, não consegue, sabe, ter uma organização que melhore a vida das pessoas. Aí eu fico brincando com ela, no dia que eu largar o futebol, me mudo de vir para cá e vou trabalhar para virar prefeito da cidade. Resolver o problema dos outros. Dos outros, exato. Eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, de tentar ajudar a resolver a vida dos outros. E é isso que minha terapeuta fica. Tudo bem, mas resolve a sua antes. Mas você acha que isso tem uma pergunta bem honesta aqui, assim, você acha que isso tem um pouco de fuga das coisas que você tem dificuldade de resolver dentro de você? Às vezes eu tenho muito essa frase para mim, né, que o ser humano ele faz drama para evitar a tragédia. Então a gente vai criando vai criando problemas para si, né, que são problemas relativamente pequenos, ou eu vou tentando resolver os problemas dos outros para não ter que lidar com os próprios. Isso não é uma coisa categórica, assim, assertiva, não. É uma suposição que eu estou fazendo que eu acho que pode existir. Sim, sem Você dúvida. sente isso sobre você ou não? Não, não sinto. Eu acho que está muito realmente na minha essência mesmo. E aí é o que minha terapeuta fala. Ela diz o seguinte, Lene, quando você está no avião e as máscaras de oxigênio caem, primeiro você bota em você para depois você auxiliar a pessoa do lado. Tenha isso sempre na sua cabeça, assim. Beleza, você querer ajudar todo mundo e tal, mas
se ajude antes, para você não sofrer com isso depois. Até para você cuidar do outro, você precisa cuidar de você, Exato. né? E eu acho que eu tenho melhorado, como eu falei, eu estou cuidando de minha saúde, coisa que eu não fazia. Então, por exemplo, esse ano, em janeiro, eu fiz um check-up com 10 médicos, todos os exames possíveis. Voltei a correr depois que recuperei das lesões. Então, assim, eu estou preocupado com minha saúde, quero viver muito ainda. Tenho buscado com essa vida dupla de São Paulo interior, quando eu vou para lá eu me desconecto total, eu fico fazendo trabalho de roça mesmo, assim, capinar terreno, plantar, enfim, só trabalho que eu não exija nada do meu mental para eu realmente me desligar. E aí parece que eu recarrego energia e volto com força assim, para continuar a semana. O próprio lugar que eu moro, em São Paulo, também foi um lugar que eu procurei que não parecesse que eu estava no meio da loucura de que é São Paulo. Porque senão a cidade te engole completamente. E eu acho que foi uma coisa que eu me conectei muito aqui com o Rio de Janeiro, quando eu morava aqui, porque a cidade, apesar de também ter suas loucuras assim de cidade grande, a natureza, tudo que tem aqui no Rio, isso ainda mexia muito comigo, assim, de trazer bem-estar. Então, eu não digo, no meu caso, que seja para fugir ou, vamos dizer assim, tentar desapegar dos meus problemas, não. É muito a minha natureza de tentar buscar melhorar tudo ao meu redor. E buscar melhorar tudo ao meu redor é buscar melhorar para todo mundo, não só para mim. E aí eu acho que é importante fazer essa separação para que as pessoas não confundam com política partidária, que melhorar para todo mundo não significa que eu tenha que deixar de usufruir de coisas, vamos dizer assim, que me fazem bem também. Por exemplo, eu quero viajar para a Europa com minha família. Sim, você Eu não vai quero fazer um voto de pobreza por conta não, de alguma exato. coisa. Eu quero ter a possibilidade de usufruir de coisas que para muita gente é um luxo, mas que para mim me fazem bem também. Mas eu quero que no meu dia a dia as coisas ao meu redor estejam bem para todo mundo que está ao meu redor. Acho que tem uma questão de igualdade social que vem acompanhada de outras igualdades também, né? Que é Sim, essa estabilização, não é uma estabilização total, né? Mas é um equilíbrio maior social, emocional também, onde as pessoas elas são dadas as mesmas oportunidades ou oportunidades mais próximas e não essa disparidade tão grande que a gente tem. exato. Porque se a gente vive num país, né, ou numa sociedade onde ela é muito dilacerada, ela rompe, né? Ela quebra com muito Rompe mais completamente. facilidade. E tem coisas assim. Eu tenho um hábito com meu filho de fazer exercícios com ele, vamos dizer assim, de aprendizado que não pareçam que são lições, mas que no fim das contas eu diga a ele: o que é que você aprendeu aqui com isso agora? Eu vou dar 2 exemplos. Eu estava em São Paulo, eles no interior, nas férias escolares, e aí ele falou assim: pô, pai, deixa eu passar uma semana lá em São Paulo com você, porque não tem nada para fazer aqui, tá todo mundo de férias, e aí cada um vai para um canto e não tem muito o que fazer aqui. Eu disse: tudo bem, mas você só vai se for para trabalhar lá comigo uma semana. Ele: não, eu quero ir e tal. Qual era o meu primeiro, vamos dizer assim, gatilho? Eu vou apresentar a ele um tipo de trabalho que pode ser que ele crie um interesse natural e isso vire até uma profissão para ele no futuro, que é o audiovisual. Dentro da agência a gente tem estúdio e tal, eu vou botar ele com a galera do estúdio para que ele aprenda a filmar, aprenda a editar, ajude lá na produção de montar cenário e tal, que vai que ele gosta e isso vira daqui a pouco até a profissão para ele, né? Num mundo tão digitalizado e tal. E aí eu combinei com ele: eu vou te pagar o salário da semana que você trabalhar. Ele: tá, eu quero, tal. Beleza. Quanto é que eu vou ganhar? Eu disse: não interessa, você vai trabalhar e depois eu combino com você o que eu vou te pagar. Aí ele foi,
E fez tudo direitinho. Aí eu combinei com ele, ó, no fim, eu quero que você produza um vídeo dos bastidores, do dia a dia das pessoas trabalhando. No final, o vídeo bonitinho a gente até publica nas redes da empresa. E aí ele virou estagiário da galera, assim. E pra lá e pra cá e filma, e aprendeu a editar, tal. Falou que adorou editar vídeo, aprendeu e adorou editar vídeo e tal. Depois manda o currículo dele. Dá. E aí editou, o vídeo ficou bacana, a gente publicou nas redes, aí ele, e aí você vai me pagar quanto? Aí eu disse, ó, eu vou dividir o salário mínimo por dias de trabalho e vou te pagar os dias de trabalho. Aí isso dava em torno, assim, de R$150. Aí chegou em casa, e ele, já posso usar meu dinheiro? Eu disse, pode. Ele, tem um negócio do joguinho aqui que eu tô querendo comprar, é R$130. Eu disse, tá bom. Ele comprou com o dinheiro dele, do trabalho dele, do esforço dele, o item lá do jogo. Aí, comprou, estava lá jogando e tal, e aí depois ele estava jogando um outro jogo, que aí ele fez assim, joga aqui comigo. E aí ele ganhou de 8-0 de mim. Aí, na hora, me deu um estalo. Eu fiz assim, vou testar ele. Eu fiz o seguinte, vamos jogar a revanche, e se você me der 10-0, eu dobro o dinheiro. Ele, está falando sério? Eu disse, tô. Aí foi jogar. Aí começou a jogar e aquela coisa, em 1-0, 2-0, eu disse, agora se eu fizer um gol, você perde tudo. O que você já ganhou, você perde. Aí, não, eu vou. Aí tomou, me deu 12-0. Quando ele fez 10-0, ele gritava, tipo, Aí, cadê? Você disse que ia dobrar o dinheiro. Aí eu peguei uma nota de R$50, dobrei. Ele ficou em choque na hora. O olho começou a lacrimejar e fez, você não vai fazer isso comigo. Eu vou perder a confiança em você. Eu disse, mas eu lhe disse o quê? Que eu ia dobrar o dinheiro. Ele começou a chorar. Eu disse, agora senta aqui pra gente conversar. Primeiro, quem me autorizou a apostar? Você acha que tá certo apostar? Aí chama, você apostou, inclusive, o que você nem tinha mais. Porque você já tinha gasto dinheiro com o jogo. E eu falei que se você perdesse, você ia perder tudo. Como é que você ia me pagar o que você perdeu, se você já tinha gasto? Primeira lição, não se aposta. Principalmente com dinheiro que você nem tem. Então, assim, você não pode colocar em risco o seu esforço. Você trabalhou e você colocou em risco o seu esforço do dinheirinho que você conseguiu trabalhando. Segundo, entendeu a importância de aprender português? Eu falei que ia dobrar o dinheiro, eu não disse que ia dobrar o valor que eu ia lhe pagar. Então, assim, você inclusive tem que aprender também para você não ser enrolado na sua vida. Porque daqui a pouco alguém lhe diz uma coisa, você interpreta outra e vai ser enrolado. E aí fui tirando várias lições de moral disso. E aí ele caiu a ficha para ele, assim. Ele disse, não, você tá certo, nunca mais eu vou, Cara, vou fazer isso. Incrível a história e eu estou com várias abas aqui abertas na minha cabeça por conta disso, mas eu queria bater num ponto específico sobre a questão das apostas no mundo do futebol, porque você vive isso intensamente e assim, aí veio, né, desde o momento que você começou a falar sobre a importância da tua desconexão com o mundo digital, para ir mais para a natureza e como que isso, né, cuidar de si para você poder cuidar do outro, a importância que isso tem, para depois a tua função aqui, responsabilidade como pai, né, de um adolescente que está muito conectado, hiperconectado a esse mundo digital, que nós estamos também, né, mas que para ele é muito mais sensível do que para a gente, porque a gente deveria, né, conseguir se regular melhor dentro dessa esfera. Para criança e para adolescente é muito mais complexo. E aí, você tá fazendo uma viagem aqui na minha cabeça que sai da natureza, daquilo que é essencial para a gente viver, para uma coisa que me parece muito efêmera, superficial e artificial, para um impacto direto, né, e mais problemático que o campo das apostas tem. E como é que é essa tua relação hoje, trabalhando com futebol, com esporte, cara, sendo assediado, né, de certa maneira, por empresas de aposta o tempo todo que vêm com caminhões de dinheiro e que corrompem, né, a humanidade. Sim. Porque o exemplo do teu filho, ele
se colocado, né, para a sociedade, ele se aplica a todo mundo. Uhum. Né? A gente vai fazendo apostas o tempo todo com coisas que, inclusive, a gente não tem, com a expectativa de ganhar mais. E aí chega esse turbilhão, né, de jogos querendo incentivar a gente a apostar cada vez mais, e eu sinto que isso daí está levando a gente mais para o buraco. Como é que sai disso? É difícil. Eu não sou contra a existência das casas de aposta no Brasil. Se eu dissesse que era contra, eu estaria sendo hipócrita, porque, como eu falei, hoje as casas de aposta, por exemplo, no universo do futebol, grande parte da economia que circula é oriunda do dinheiro de casas de apostas. Quando eu digo oriunda, é patrocínio de clube, patrocínio de competição. Eu, quando estava na CBF, eu fechei o patrocínio de uma das empresas que é o name da competição, de Série A, de Série B. É o dinheiro que circula para que o mercado funcione hoje. O que eu acho que precisa ter muito grande é uma regulamentação. E aí, em cima da regulamentação, cada um, como parte da sociedade, assumir o seu papel de educar aquilo. Porque, por exemplo, eu tomo minha cervejinha de vez em quando. A cerveja é legalizada, mas nem por isso ela faz bem. Mas você não acha que a gente tem um pouco esse problema no Brasil, que a gente faz as coisas e depois vai correr atrás, por exemplo, da regulamentação? Sim, né? não tenho nenhuma dúvida. A gente bota literalmente o carro na frente do boi. Exatamente. Isso assim, se a gente vê até no plano do material, né? A gente vê os puxadinhos, né? Aqui a gente é cheio de puxadinho, Sim. Uma coisa vai emendando na outra porque a gente começou a construir sem planejar. E aí eu tenho um pouco essa impressão assim das bets, né? Assim, elas chegaram para dominar um espaço, assim como rede social também, né? Que tem um pouco da lógica, né, de aposta, né? O doom scrolling, tudo aquilo ali é a grande máquina de um caça-níquel, exatamente. Então, assim, não tem muita diferença mesmo. A lógica é de viciar as pessoas. E aí, assim, o que eu quero entender é qual que é o limite que a gente precisa ter para além da regulamentação, porque a regulamentação ela ajuda, mas a gente já está num ponto que é aquele ponto de não retorno, eu acho. A gente já foi muito fundo. E agora, como é que a gente faz para sanar isso? É uma pergunta difícil assim de responder com, vamos dizer assim, com a resposta minimamente objetiva e dizer, faz isso aqui que resolve. Eu não tenho essa pretensão de ser tão resolutivo assim. Mas, assim, dando só um passo atrás vamos dizer assim, da parte da responsabilidade de cada um, eu vou dar um outro exemplo. Meu filho jogou um torneio ano passado na Espanha. E um dos professores da escolinha que viajou com a gente não me conectei mais com ele, ficava batendo papo e tal. E aí ele me contou a história dele. Ele falou assim, não, eu sou um viciado em aposta. Eu perdi meu apartamento, eu perdi tudo em aposta. E aí ele começou a contar da vida dele, que ele entrou num ciclo de, ele perdeu um dinheiro, ele tinha que apostar porque a cabeça dele para recuperar aquele dinheiro, né? Enfim, e acabou perdendo tudo que tinha. Mas isso também é parte de uma doença, né? Assim como tem um alcoólatra, você tem gente que é viciada em jogo, né? Que é até me fugiu agora a terminologia. Daqui a pouco eu lembro. Então, assim, isso de fato é um problema social. Hoje que tem que ser tratado de fato também como uma doença social. A regulamentação vai ajudar a você criar bloqueios e dificuldades. Porém, você tem que ter uma parte educativa que eu diria que é onde aí de fato a gente botou o carro na frente do boi, que eu preciso educar, e aí é trabalho de médio e longo prazo, sobre os riscos, tudo, na escola, porque já é um problema social. Eu lembro que nos anos 80, você vai lembrar também, quando se falava de ter aula de sexologia na escola, era um escândalo, né? Porque, como assim? Vai ensinar sobre sexo na escola? Não é ensinar sobre sexo, é ensinar dos riscos que você pode ter se você não se prevenir. Eu acho que hoje a aposta esportiva, não só esportiva, porque ainda tem um detalhe, e aí eu vou dar um detalhe que eu diria que é do outro lado do balcão, por conviver com pessoas
de diversas casas de aposta e conversar bastante. Mais da metade das apostas não são de apostas esportivas. São dos jogos que eles chamam de jogos de cassino, que é o famoso tigrinho e etc. Esses jogos representam hoje um volume muito maior do que das apostas esportivas, né? E esse, por exemplo, se eu pudesse legislar hoje, eu acho que o cassino digital é um problema muito maior. E eu separaria vamos dizer assim, esses dois tipos de jogos em categorias diferentes, criando mais obstáculos aos cassinos digitais. Vou dar um exemplo. Criando mais obstáculos ou eliminando mesmo? Talvez até eliminando. Aí eu acho que, por isso, mais uma vez, assim, eu falar só de orelhada é difícil, mas precisa ter um estudo maior e um cuidado maior com isso. Por exemplo, agora já tem, né, até joguinhos como Roblox, por exemplo. Meu filho joga muito Roblox. Ele odeia o Felca também? Não. Mas criou-se regras, por exemplo, agora tem que ter reconhecimento facial, né? Então a criança não consegue jogar com chat, que é o que eles gostam, se pelo reconhecimento facial ela não estiver acima de X anos. Entendi. Então você vai criando obstáculos para, obviamente, evitar, mas você não tem como reprimir, principalmente de algo que é legal. Sim. Você falou de um negócio que eu acho que é a base de tudo, que é a educação. Educação. Né? E aí, para um país em que a gente tem pouco acesso à educação de qualidade, né? Onde poucas pessoas vão ter a mesma educação que a gente teve, por exemplo, fica muito difícil de dar perspectiva, eu acho, assim, sabe, de crescimento, do que eu posso fazer com a minha vida, quais são as oportunidades que eu tenho aqui. E aí, resgatando, né, um pouco aqui para o nosso próximo passo, o que a gente pode levar para as pessoas que hoje não têm acesso a tanta educação como oportunidades alternativas, talvez, que elas tenham para conseguir chegar em lugares profissionais, para chegar a lugares até às vezes que não sejam nem no Brasil, né? Que elas possam sair, por exemplo, ter uma perspectiva de mundo maior do que aquela onde elas estão inseridas hoje. Porque olhando para a tua trajetória, né, você nasceu, foi criado na Bahia, mas você começa a desbravar o Brasil e o mundo. Né? E eu acho isso muito legal. Assim, eu vejo muita gente com essa vontade de sair do lugar onde está para ir lá desbravar o mundo. Quais foram, assim, coisas que você fez na tua vida? Tudo bem que você teve acesso à educação de qualidade e tal, mas que pessoas como você, ou que não foram como você, ou como nós, que não têm esse acesso à educação, poderiam pensar para si do tipo, cara, o que eu posso fazer aqui para chegar nesse lugar onde eu quero? Eu acho que consciência de classe é uma coisa muito importante para você, porque eu, por exemplo, eu vim de uma realidade diferente da maioria dos brasileiros e principalmente do povo baiano, como você falou. Eu tive boa educação, morei sempre em bons lugares, escola particular, todas as oportunidades. Mas o fato de ter tantas oportunidades não me fez fechar os olhos para o que está ao meu redor. Isso, primeiro, eu acho que é muito importante. Então, seria o caso assim, da pessoa que tem a oportunidade ter a consciência de classe para poder ajudar os outros. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso um divisor de águas, porque, às vezes, eu escuto alguns, vamos dizer assim, alguns discursos. Eu vi outro dia um vídeo de Clóvis de Barros, o filósofo fantástico, falando disso, né? Dessa coisa da meritocracia, né? Você tem um filho, e no mesmo dia que seu filho nasce o filho da sua secretária do lar. Os dois crescem na mesma época, com tudo. Só que, para ele ir para a escola, ela tem que deixar o filho com a vizinha, todas aquelas dificuldades para a criança ir para a escola, e você não, vai de carro para a escola bonitinho, chega lá, estuda, e quando chega na época do vestibular, você faz cursinho preparatório, tudo, e ele já está trabalhando, trabalha de manhã até de noite, tem que estudar à noite e tal. Sim, eles não estão em condições de igualdade, né?
mas assim, o mundo não é perfeito, a gente sabe, mas eu não posso fechar o olho para isso. Então, e aí ele comentou um outro caso, que é um caso até engraçadíssimo, a forma como ele narrava tal, que ele foi dar uma palestra a convite de uma empresa, e aí quando entra numa salinha, tinha um cara sentado e o cara olha para ele e fala, oh, tudo bem e tal, começa a puxar a conversa, é gringo, ele começa a conversar com o cara meio sem querer dar muita corda, e aí o cara pergunta, você vai dar uma palestra? Ele, vou falar aqui e tal. Aí o cara, você vai falar sobre o quê? Ele, vou falar sobre ética. Aí o cara ri. Aí, por que você está rindo? Eu falei assim, não, porque você vai falar de uma coisa que é óbvia, né? Todo mundo tem que ter ética. Aí que ele começou a cair a ficha e disse, pô, é mesmo, eu vou falar de uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo, né? E aí ele pergunta, ele disse, agora é minha hora de devolver. E pergunta, e você vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre matemática. Matemática, ele falar sobre uma tese minha. Ele fez, então você tem até uma tese? Eu disse, eu tenho uma tese. Quando eu ganhei o prêmio Nobel, ela inclusive ficou muito conhecida. Aí ele, você ganhou um prêmio Nobel? Aí o cara, tal. Tem até um filme sobre mim e tal, que é aquele Rayman. Rayman. E aí que ele fez assim, mas esse não é fulano? Aí fala o nome. Disse, sou eu. Aí fala assim, é você e tal. Ele começa a ficar em choque, aí o matemático diz a ele, na hora que você for começar a sua palestra, eu quero assistir. E aí ele vai assistir, e enquanto ele fala, diz que ele ficava vibrando e tal. E aí que ele fica assim, não é possível. E aí quando termina, ele chega pro cara e pergunta assim, você podia ter me ignorado, porque eu sou um Zé Ninguém. Você é um prêmio Nobel e tal, e por que você foi lá me assistir e ficava vibrando? Ele falou assim, e que aí ele respondeu, eu escolhi para mim sempre incentivar as pessoas e ajudar as pessoas, porque eu percebi que tudo que eu conquistei, prêmio Nobel, a fama, não me satisfazia como ser humano. O que me faz como ser humano melhor é isso, é apostar nas pessoas. E eu resolvi apostar em você e eu tinha razão. Você é um cara fera mesmo, tal. História maravilhosa. Então, se for para apostar em alguma coisa, que seja nas pessoas. Que seja nas pessoas, entendeu? É isso. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas possibilidades. A educação, para mim, é a base para tudo na vida. Como eu falei, eu tive muita oportunidade, mas o fato de ter as oportunidades, por exemplo, meu primeiro emprego de carteira assinada foi no McDonald's. Eu tinha 17 anos. Quando eu fui trabalhar, fazer entrevista no McDonald's, eu lembro como se fosse hoje. A gerente da loja olhou meu currículo, eu já estava fazendo faculdade, ela fez, você faz faculdade? Eu disse, faço. E você quer trabalhar no McDonald's? Eu disse, eu quero trabalhar. Assim, eu não quero ficar dependente de meu pai para pedir dinheiro para fazer as coisas. Aí ela fez assim, tudo bem, o emprego já é seu, agora eu vou te explicar o que você vai fazer para ver se você quer mesmo. Começou, você vai ter que limpar chão, fritar hambúrguer, batata frita, tal. Eu disse, eu quero. Ela, tá bom. Aí eu entro, isso foi em 1999. Eu estava com 18 já. Em 99, vejo que o acesso à educação era tão difícil, quando eu falo educação de nível superior, que de toda a McDonald's, da loja que eu trabalhava, 3 turnos, turno da manhã, da tarde, da noite, eu era o único funcionário que fazia faculdade. Os gerentes não faziam, ninguém tinha faculdade. Isso é um retrato muito expressivo assim, do lugar onde a gente... E eu era conhecido como o menino que faz faculdade. Então, às vezes chegava gente do outro turno e era sempre assim, você é o menino que faz faculdade? Como é fazer faculdade? É por isso que eu falo assim, o recorte a gente não pode perder esse recorte. Como o acesso à universidade faz diferença na vida das pessoas. Uma gerente minha, da época do McDonald's, ela era mais interessada, ela dizia, meu sonho é fazer uma faculdade. E aí conversava comigo, perguntava como era, tal. Aí eu consegui, como meu pai era professor de cursinho, eu consegui um desconto para ela fazer cursinho, tal, ela fez cursinho. E anos depois, eu já não estava mais no McDonald's trabalhando, eu chego numa loja do McDonald's e ela estava nessa outra loja. E quando ela me viu, ela veio na hora falar comigo e tal.
Márcia é o nome dela, nunca esqueci. E ela fez assim, eu estou fazendo faculdade. É só isso que ela queria me contar, sabe? Então, assim, como isso fez diferença. Meu pai, vários casos, meu pai teve um caso bem interessante também, anos 80 isso. Meu irmão, eu e meu irmão, a gente voltava a pé para casa da escola. E era assim, sei lá, uns 5 quilômetros de distância. E aí, nesse dia, eu não voltei com meu irmão. Meu irmão voltou sozinho e foi assaltado. Meu irmão mais velho. Roubaram o relógio. Aí, minutos depois que meu irmão foi roubado, passou uma viatura da polícia, ele chamou a viatura e avisou, acabaram de roubar meu relógio e tal. Meu irmão era adolescente, tinha 14 anos. Aí os policiais disseram, entra aí no carro e vamos rodar o bairro para ver se encontra os pivetes. E aí, acharam. Leva, e aí do nada, meu pai estranhando com minha mãe, nada de meu irmão chegar em casa, já tinha dado horário, preocupados, e aí meu irmão liga da delegacia. Ah, tô na delegacia. Aí meu pai ficou maluco, né? Corre pra delegacia, tal, para descobrir. E chega lá, já tinham recuperado o relógio e tal, e aí o policial chega para meu pai e faz assim, já sabia, meu irmão já tinha dito que era professor, ele falou, professor, tal, tal. Aí meu pai falou assim, eu queria te dar uma gratificação pela atenção que você deu ao meu filho. Ele falou assim, não, eu não fiz nada mais que minha obrigação aqui como policial. Mas se o senhor quiser me ajudar, tem uma coisa que o senhor pode fazer. Seu filho me disse que o senhor é diretor de uma escola, do Colégio Águia. Tal. Ele disse, sim. Se o senhor me conseguir uma bolsa para eu fazer cursinho pré-vestibular, eu aceito. Aí meu pai falou, com certeza, pode deixar que a bolsa já está dada. E ele foi fazer pré-vestibular. Ele fez o cursinho pré-vestibular, passou no vestibular em Direito e cursou Direito. Meu pai perdeu completamente o contato com ele. Anos depois, sei lá, 5 anos depois, chega o convite de formatura do curso de Direito, e ele convidando, inclusive no texto dele de agradecimento, agradecimento especial ao professor Edmundo, que se não tivesse me dado aquela oportunidade e tal. E aí meu pai ficou super feliz com aquilo e foi, e ele foi na formatura. Tempos depois, ele fez o concurso e virou juiz. E queria que meu pai fosse na posse, e ele de novo mencionava meu pai. Então, uma oportunidade lá atrás mudou completamente a vida da pessoa. Eu tenho isso muito como exemplo do que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem. Meu pai tinha a educação como uma ferramenta dele, de dar oportunidade a muita gente. Meu pai, quando sai da sociedade da escola, meu pai dava bolsa de estudo a muita gente, principalmente filho de jogador. Jogava no Bahia, recebia a cartinha lá do Bahia. Professor Edmundo, tal, o Esporte Clube Bahia solicita, se puder, uma bolsa de estudos para filho de fulano de tal, tal. E não só jogador, tinha muito, eu tenho essas cartas guardadas até hoje. Solicito uma bolsa de estudos para a filha do nosso massagista, alemão, tal, tal. Meu pai dava bolsa a todo mundo. Só que uma coisa que eu também não sabia é que no acordo da sociedade, cada bolsa de estudos que ele dava descontava do prolabore dele. Então, no final das contas, meu pai pagava a escola de mais de 50 pessoas. E ninguém sabia, porque na cabeça das pessoas, ele é o dono da escola. Se eu pedir a ele, ele só vai deixar de ganhar. Mas ele pagava. Ele não pagava a minha, porque o filho não precisava pagar, mas a dos outros ele pagava. E aí, quando ele está saindo da sociedade, o sócio pergunta a ele, como é que vai fazer com todas as bolsas que você tem aí? Porque tem muita bolsa de estudo. Aí ele falou, não tem problema nenhum. De tudo que eu tenho para receber, desconta todo mundo até o final do ano, deixa todo mundo pago e um abraço. E aí ele paga e as pessoas nunca souberam disso. E eu só fui saber adulto já, quando eu fui entender melhor as coisas. E até hoje, muitos casos de alguns jogadores, ou ex-jogadores na realidade, assim, não, meus filhos estão formados por causa do seu pai. Eu, por exemplo, esse caso eu posso falar publicamente e se ele assistir, acho que ele vai gostar até que eu conte. O Ronaldo foi o goleiro campeão brasileiro de 88. O Ronaldo, ele foi o goleiro titular do título, o maior título da história do Bahia,
E o Ronaldo hoje é advogado. E ele só foi estudar após encerrar a carreira. Quem deu a bolsa de cursinho pré-vestibular para ele estudar foi meu pai. E outras coisas, meu pai. E uma vez, quando eu falei com ele no telefone, ele não me conhecia, quando eu já estava no Bahia, e aí eu fui me apresentar. Era uma coisa boba, assim, tinha ingresso de jogo para dar ele e o presidente pediu para eu ligar. Aí eu liguei e tal, falei, Ronaldo, inclusive, você não sabe quem eu sou, mas eu sou filho do professor Edmundo. Ele ficou mudo 1 minuto assim no telefone, eu, Ronaldo, e ele estava chorando. Ele falou, eu quero te conhecer, seu pai me ajudou demais e tal. Então, assim, eu digo direto, meu pai foi meu cartão de visita muitas vezes e, por mais envolvimento que ele teve em futebol, o cartão de visita era sempre em relação à educação, né? As coisas que meu pai mudou na vida das pessoas. Conheço gente de chegar e falar assim, eu ia fazer direito e fiz história. E hoje eu sou professor por causa do seu pai. Seu pai mudou minha cabeça, Que tal. bonito isso, cara. E eu vejo como você carrega isso para a tua vida, né? Assim, Carrego totalmente. do aprendizado dele e do que você quer levar para o resto da sociedade, assim. Se a gente pudesse, assim, caminhando para o final aqui, resumir, né, um pouco da tua história, do que foi a tua trajetória do início até chegar nesse momento hoje, o que você gostaria de passar para as pessoas que hoje estão se sentindo numa encruzilhada, estão se sentindo meio travadas, perdidas? Como é que, através dessa generosidade, dessa noção de legado, de consciência de classe, todos esses valores que você trouxe para cá hoje, que são importantíssimos, mas que às vezes eu acho que a gente esquece, né? No meio da confusão do dia a dia, a gente deixa essas coisas de lado, parece que você não esqueceu. Como é que eu consigo juntar uma coisa com a outra? O fato de estar me sentindo hoje perdido, ou sozinho, ou travado numa questão da minha vida, com valores como os que você trouxe para dar o próximo passo na sua vida. Essa é uma pergunta, é a pergunta do milhão, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu aconselho a todo mundo, eu pergunto a todo mundo, você já faz terapia? Ah, não, faça terapia. Você não tem noção de como isso é bom. Assim, de maneira prática, se eu pudesse aconselhar, eu aconselharia todo mundo a fazer terapia. Mas, obviamente, que a terapia sozinha não resolve. A terapia não é um remédio, né? A terapia, eu diria que é uma ferramenta para você começar a encontrar respostas para aquilo tudo que está fazendo de sua cabeça um turbilhão. Mas, de maneira prática, eu sei também que nem todo mundo pode pagar uma terapia. Então, vai ter que buscar soluções por conta própria. Então, assim, conversar, eu acho que é muito bom você ter pessoas ao seu redor que você confie para poder colocar para fora. Porque nada mais do que a gente está fazendo aqui, isso aqui também não é entrevista, né? Isso aqui também é uma terapia. Acho que tanto para você quanto para mim, porque também me dá a oportunidade de falar coisas que eu não vou ter momentos assim para poder colocar para fora a qualquer hora. Mas, assim, dividir é muito bom. Dividir para você poder ouvir e poder também se sentir aliviado. E buscar aquilo que lhe faz bem. Assim, por mais... e aí pode ser que não sirva para todo mundo, mas se doar de alguma maneira para o próximo me faz muito bem. Meu pai, usando mais uma vez, porque assim, meu pai realmente foi um exemplo para mim de muita coisa. De coisas erradas, de comportamento machista. Meu pai era muito machista, mas também é um recorte da época que ele foi criado, tal. Mas em termos de ser humano, de ajudar as pessoas, meu pai foi o meu maior exemplo. Mas meu pai dizia uma frase que ele falava que essa frase, inclusive, ficava escrita na carteirinha dele de estudante da Uni na época que ele fez faculdade. Que era algo tipo assim: se você não serve para servir, você não serve para viver. E é um pouco de lição de vida, assim. Não tem nada que faça melhor para a gente do que servir aos outros e ver que a gente, de alguma maneira, impactou a vida de alguém. Se você impactar uma pessoa e ajudar uma pessoa, já vai lhe fazer bem. Imagina você impactar várias, né? Então, eu diria que para todo mundo que está com alguma dificuldade, tente dividir, porque já vai lhe fazer bem dividir com os outros. Mas tente servir também de alguma maneira alguém, porque isso vai lhe dar
alguma razão de entender a sua utilidade de alguma maneira. Porque quando a gente se sente útil, a gente se sente bem, né? E não precisa ser útil no trabalho. Pode ser útil ajudando uma pessoa a atravessar a rua. E que alguém vai olhar para você e vai dizer, obrigado por me ajudar a atravessar a rua. Então, tudo que você puder fazer para dividir vai fazer bem. Eu acho que é a solução mais barata para qualquer pessoa. Obrigado, cara. Eu que Obrigado por ter agradeço. impactado a minha vida Nada, e a que vida isso. de muitas pessoas que eu tenho certeza que por onde você passa, você leva essa energia. Não, eu E, espero cara, que sim. é muito gratificante, é muito bom estar perto de uma pessoa que nem você. E eu tenho certeza que você ainda vai ajudar muita pessoa por aí. Espero mesmo, espero Obrigado. mesmo. Valeu Tamo mesmo, junto. cara. Obrigado. Valeu.